Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carminho. Hoje a gente vai falar aqui do sonho de uma colega, de uma participante do grupo, né, dessa experiência que eu estou realizando, e qual é a ligação desse sonho dela com o Vesak, né? Temos o Escorpião, nós temos uma lua cheia agora em Escorpião e todo esse poder de transformação interior, ligando todos esses temas, né? E eu tô gravando aqui para vocês, hoje é dia 12, tá? E ela teve esse sonho no domingo ao acordar e ela me mandou, porque todas nós temos uma conexão, todos estamos conectados, até todos aqui nessa família, nessa pequena comunidade que a gente tem aqui no YouTube. E são sincronicidades, o universo, quando a gente está nessa busca, nesse caminho, né, de olhar para o nosso interior, luzes se acendem, os véus vão caindo e a gente vai conseguindo juntar partes, não só partes da nossa história, mas partes dos acontecimentos, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso exterior, e trazer isso como sincronicidades para ir encaixando e iluminando esse nosso caminho. Então, eu vou trazer aqui a análise simbólica pro coletivo, uma mensagem do inconsciente coletivo desse sonho da Adriana, e o que ele traz, né? O que a gente pode colocar como um aprendizado, e essa relação com essa lua, com a celebração do Vesak, que ele acontece, essa celebração, nessa primeira lua cheia do calendário lunar budista, tá? Um dia eu vou trazer aqui um pouquinho essa questão esses ensinamentos do calendário lunar do budismo, que ele é uma extensão do confucionismo, tá, chinês. Então a gente vai trazer essa relação, mas eu ainda estou estudando isso com muita calma. Então, quando eu já tiver um domínio maior, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês. Mas voltando, então essa busca da humanidade por um despertar, por uma iluminação e toda essa expansão, né, de consciência, essa busca pela paz interior que todos nós buscamos. Então, no sonho, eu vou contar um pedacinho do sonho. Ela estava numa casa, ela desceu para um espaço subterrâneo e ela estava limpando, né, limpando esse subterrâneo com uma vassoura, e viu um escorpião que queria picar ela. E ela afastava ele com a vassoura, mas ela não queria matar, ela estava com medo de matar. E ela gritava por um primo que estava acima para ele vir ajudar. E ela escutava que pessoas escutavam, respondiam, mas ninguém vinha ajudá-la, como se eles estivessem fazendo hora. E ela morrendo de medo. E aí ela viu que ninguém vinha e acordou, né? E no que ela acordou ainda assustada, com esse medo da picada do escorpião. Agora vamos falar um pouquinho do Vesak, tá? O Vesak ou Vesaka é a celebração mais importante do budismo, porque ela comemora os 3 eventos fundamentais na vida de Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Então, o nascimento dele, que foi no século 6 a.C., em Lumbini, atual Nepal, a sua iluminação, que foi o momento em que ele alcançou o Nirvana sob a árvore Bodhi na Índia, e a sua morte, né, ou parinirvana, aos 80 anos. Então, quando é comemorado isso? A gente comemora o Vesak na primeira lua cheia do mês no calendário lunar budista, que geralmente cai entre abril e maio, tá? Correspondente no calendário gregoriano. Então, aqui a gente está comemorando agora, né? Nessa lunação que a gente vai ter. Então, alguns lugares será dia 12, aqui será dia 13, o 100% da lua. Então, a gente tem aí o Sudeste Asiático. Então, a gente está nesse período, a ONU vai comemorar no dia 14 de maio. Aqui no Japão, nós temos uma tradição budista do Mahayana, com ênfase na compaixão universal, né, Bodhisattva, e na integração com a natureza, que é o Shinto. Então, essa lua cheia no Vesak, ela é um portal de renovação. Então, o caos pode ser o terreno fértil para o crescimento. Como o Buda disse, nada é permanente, tudo é possível.
Então vamos começar aqui a explorar um pouquinho a relação desse sonho da Adriana com a celebração do Vesac e a alunação que estamos tendo em Touro, em Escorpião. E a gente tem que entender que essa alunação começa na lua nova, que foi em Touro. E o Escorpião é como a antítese de Touro, dentro da mandala astrológica, tá? Então a gente está falando de matéria, de força e de todas as características simbólicas do signo, né, de Touro, com essa renovação, essa transformação, essa morte que traz Escorpião. E todo o processo do trabalho que eu realizo, tanto individualmente como essa experiência no grupo, que é algo totalmente altruísta, sem fins lucrativos, que é o Caminho é Carmim. Então, a gente vai trazer a importância aqui agora desse tema para o coletivo, no momento atual que todos nós estamos vivendo. Então, essa análise, ela integra a simbologia dentro da psicologia profunda, astrológica, ensinamentos budistas, e ela alinha-se a uma jornada, como essa jornada desse caminho que eu criei aqui eu como uma guia, gente, eu sou uma ferramenta, né, que eu juntei várias técnicas, todo o meu processo empírico da minha própria jornada pessoal, daquilo que eu presenciei em terapias e estou desenvolvendo com o grupo, com as meninas aqui. Então, o sonho da Adriana e o Vesac, né, em Escorpião. Então, é a sombra que transforma, tá? Então vamos colocar lá esse escorpião no subterrâneo. No sonho, o escorpião, ele aparece num espaço subterrâneo. O subterrâneo é o inconsciente. E durante uma alunação cheia que a gente está tendo agora, ela teve esse sonho nesse processo que a gente está na crescente para chegar nessa alunação cheia, né? Então é um signo, esse escorpião. É um signo que governa essa morte simbólica, como eu já falei, regeneração e esse poder pessoal. Então a gente está aqui no Vesak celebrando que é a iluminação de Buda, que ocorreu após o que ele confrontar as suas próprias sombras, o Mara, né? O Maya, o demônio o Mara, né, que é o demônio da ilusão, e o Maya, que é a própria ilusão. Então, paralelo, assim como o Buda enfrentou esses seus medos, né, sob essa árvore Bodhi, o sonho da Adriana revela também um confronto necessário com a sombra, que é um passo crucial para a nossa iluminação individual e coletiva. Então vamos lá. Aí ela estava limpando o espaço. Então essa limpeza, essa ação de estar limpando remete o quê? Uma purificação kármica. O conceito central do Vesak, gente. Estou falando aqui, estou fazendo uma analogia, né, nesses 3 pontos. Então, no budismo, o karma, ele não é um destino, gente. Ele é uma ação intencional que pode ser transformada. É como todo o povo aqui ele vive. Ele sabe que tudo que aconteceu na Segunda Guerra, que as bombas que caíram somente aqui, aquilo foi uma limpeza kármica. Então, eles têm plena consciência de que eles tinham que ter resiliência e paciência para renascer, para reconstruir em cima desse aprendizado. E isso não é falado em narrativas por aí. Exploram outras coisas, submissão, o fetichismo e etc. Mas o que está enraizado na população é assumir a responsabilidade de uma tirania, de vários impérios, de várias eras que vivemos, e tudo aquilo foi varrido e limpo, o karma, entendeu? E eles sabem que eles vão em busca agora do Dharma, com paciência e com resiliência. Então, aqui o caminho é Carmim, né? E eu ali como um guia disso tudo, né, do meu trabalho. Então esse meu trabalho também envolve ajudar as pessoas, meninas que estão comigo, a limpar padrões, crenças limitantes, esses padrões kármicos, padrões tóxicos, e acessar essa luz interior, que é o que eu falo aqui, já falei em vários vídeos. Então esse sonho da Adriana reforça que esse processo exige coragem para lidar
com o que está escondido lá no subterrâneo. Por isso importa agora. Por isso esse sonho foi uma sincronicidade com todo esse processo e com tudo isso para eu lembrar e trazer aqui, trazer esse conteúdo, falar um pouco dessa minha experiência para vocês. Então a gente vive uma era de crises coletivas, crises ambientais, sociais, existenciais, crise de identidade que a gente está vendo aí, né? E que exigem o quê? Transformação radical, que é essa energia do escorpião. E sem essa chacoalhada, esse vulcão em erupção, esse terremoto, aquelas pessoas que tinham uma máscara e acreditavam e viviam aquela máscara, aquele ser que é o primeiro, que eu sou o dono do mundo, que eu sou o soberbo, que todo mundo tem que me obedecer e viver de acordo com o que eu dito, com o que eu falo, inconscientemente. Mas é um povo que representa os seus líderes. Então vamos lá, vamos voltar para o Vesak. Vamos deixar esse ponto para outra conversa. Então esse Vesak agora em 2025, nessa alunação, é sempre na lua cheia, mas a gente vai andando, vai mudando, né? A gente pode cair em outro signo, mas aqui nesse signo, essa alunação escorpião amplifica o chamado para que indivíduos e grupos enfrentem suas feridas venenosas, tá? Como esse escorpião do sonho, e que as transcendam, assim como o Buda fez, tá? Então aqui não é apologia para catástrofe, não. A gente está falando de transcendência, de iluminação. Então, qual a relação, né, disso tudo com o caminho a caminho? Então, o caminho a caminho, ele está ligado a essa ação ética, a energia yang, ao fazer, eu sair da inércia, eu confrontar minhas sombras, eu ter coragem, é um caminho à jornada espiritual. Então, é como se a Adriana aqui limpasse o subterrâneo, entendeu? E a gente tivesse todas nessa conexão ajudando a outras pessoas a identificar através dela, do exemplo dela, empírico, dessa experiência que ela está vivendo dentro dela, a identificar e transformar padrões negativos. Exemplos: medo de abandono, autossabotagem, essa arrogância, né, que vem de um sistema, de uma cultura. Então, tudo isso é criar pontes entre o pessoal e o coletivo. Então, eu estou fazendo esse papel aqui hoje com vocês, é trazer essa ponte, essa ligação. Esse sonho não é só dela, é de um coletivo, é um espelho de sombras de todo um grupo e de todo um coletivo, de todo um processo, de muitas pessoas que estão aqui até vendo esse vídeo agora. Então, esse trabalho da Adriana, ou ela dela deixar trazer essa experiência, é o de traduzir símbolos. E é o que eu estou fazendo aqui, é traduzir símbolos para ações práticas, tá? Como já trouxe meditações focadas e vou continuar trazendo, e os trabalhos que a gente vai desenvolvendo aqui no grupo. Então a gente vai afinando, vão saindo pessoas e a gente vai cada vez mais aprimorando a nossa conexão e conseguindo enxergar muitos sinais e muitas sincronicidades. Então, todo esse processo que a gente está vivendo, que eu falei dessa alunação, dessa celebração que a gente está tendo em Buda, e oferece o que para a gente aqui? O que isso traz? Um mapa cósmico de sincronicidades práticas, de como sincronizar práticas de autoconhecimento com ciclos universais, com coisas que acontecem para o todo. Então, a gente colocar dinâmicas, a gente trabalhar na identificação desses nossos venenos, que são medos, vícios, apegos, e liberá-los simbolicamente, tá? Então, trazer a consciência, e isso é muito importante nos dias atuais. É uma emergência espiritual, porque a humanidade ela enfrenta muitos desafios sem precedentes. Então é um convite cósmico para que
pessoas ajudem as outras pessoas. Então, quando eu tenho compaixão comigo, eu consigo ter compaixão pelo outro, eu consigo trazer essa ajuda. É como se você segurasse uma lanterna para o outro. Então, é parar de projetar a culpa no externo. Ninguém veio ajudar. Você vê que no sonho dela, ela chama, clama, mas as pessoas fazem hora, não escutam. Então, o que que isso quer dizer? Que cada um de nós tem que assumir a sua própria responsabilidade, a própria responsabilidade pela sua cura, pela sua autonomia, como o Buda ensinou. Então, aqui a gente traz essa luz, esse guia, mas como um guia de você chegar a esse ponto, olhar para dentro de você, exemplos de como uma pessoa fez ou como a outra está fazendo, para que você consiga, através desse exemplo, trazer para dentro de você e olhar para dentro de você, sem precisar buscar fora, é buscar dentro de você. Então, essa ascensão de uma sombra coletiva. Tá? Onde a gente vê tudo isso? Nessas notícias, nessas narrativas falsas, nesse barulho das redes sociais, em relacionamentos que estão polarizados, que refletem uma crise, tá? Essa luta por poder, medo da vulnerabilidade. Então, o sonho da Adri é que mostra que evitar a sombra gera mais caos, tá? Então, eu estou aqui lembrando todos vocês que como o Buda fez. Então, todos nós temos recursos, como o Buda teve seus recursos, todos nós temos. Não é eu sou mais desenvolvida mediunicamente, eu estou no degrau acima, eu estou desperto, o outro está embaixo. Não, isso não. Você já vê a soberba daquilo, é a mesma coisa do exemplo do outro que falou lá que eu sou dono do mundo. Então, não existe isso. Então, os recursos internos, eles trazem o quê? A solução para a gente transmutar o nosso veneno em sabedoria, em experiência. Então, esse papel que muitos buscam, né? E esse papel de muita desinformação, de muitas pessoas que trazem desinformação. Nós estamos vivendo uma era de desinformação. Então, isso é o que está acontecendo. Mas isso é ruim? Talvez não. Se a gente começar a analisar que tudo isso veio para quê? Para nos centralizar, nos trazer ao centro, essa vontade de voltar para casa. Então a gente se entorpece de notícias, de coisas, e chega uma hora que o nosso corpo desaba. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. Então tem uma hora que a gente para, a gente se cansa, e o cansaço é tão extremo que se a gente não conseguir atentar que é por causa do barulho externo, a gente atrai o quê? Mais doenças e mais causas, né? Psicossintomáticas. Então a gente tem que buscar respostas rápidas. Todo mundo quer respostas rápidas, mágica, né? Ai, porque se eu fizer isso, 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 que nem aquelas checklists, eu faço isso, 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 aí eu me transformo. Eu sou desperta porque eu escuto fulano, é porque aquele guru falou isso, ou porque o algoritmo falou aquilo, ou porque tá nisso. Mas vocês estão vendo como que é? Eu tô falando de uma experiência real, que um sonho, ele revela uma verdadeira transformação, e cada um de vocês tem um sonho, todos nós sonhamos e trazemos, o inconsciente mostra quando a gente quer ouvir. Você vai fazer, tem gente que fala, ai, não consigo sonhar. Mas você não quer ouvir sua verdade. Quando você quer ouvir, a sincronicidade universal do cosmos, ela funciona. E são através dessas sincronicidades que os sinais são mostrados por esses seres iluminados, que todo mundo acha que fala, que chama manda uma mensagem, canaliza a mensagem, manda um zap para o céu e recebe a mensagem. Não é. É através de sinais. Tá aqui, ó, tá tudo registrado dentro da gente. Então essa verdadeira transformação, ela ocorre aonde? No nosso subterrâneo, nas nossas profundezas, no inconsciente, não na superficialidade. Não adianta. Então, são ferramentas que a gente fala de ferramentas ancestrais. O que eu estou colocando aqui são ferramentas ancestrais.
não são invenções, que é a meditação, é os rituais de silêncio, é você ter atenção a fazer um serviço simples da sua casa, como limpar, como ela estava limpando. Então, no ato de você limpar e você quando está integrada a esse todo, ao barulho da água lavando a louça, ouvindo os passarinhos no seu quintal, limpando folhas caídas de árvores, ou você olhando para o sol enquanto você faz o que você tem que fazer, mas você está ali integrada àquele sol que está batendo em você, queimando a sua pele. Então, são processos de atenção plena, adaptados ao mundo moderno. Eu tenho muitos insights também dirigindo, eu tô com uma atenção, eu tô tão focada naquilo que ideias vêm. Quando dá, eu anoto, porque a gente esquece depois, né? Então, é como se esse sonho, né, trouxesse essa sombra coletiva, que é o medo de enfrentar o veneno interno. Isso é verdade. Então, mostra a urgência de nós trabalharmos o autoconhecimento profundo, é fundamental. E esse Vessaca em Escorpião, essa iluminação através da morte do ego, é o que Buda nos ensinou. Quando a gente entra no templo aqui, a gente tem aqueles onis na porta, que são os guardiões feios, horrorosos, mas é porque eles representam o nosso ego. Por isso que eles estão no lado de fora do portão. Então você tem que deixar, é simbólico, você deixa seu ego ali fora e você entra descalço, você entra de peito aberto para ouvir, para agradecer, para meditar, para se purificar. E quando você sai, você pega de volta se você quiser. Então é esse o processo, é uma simbologia. Então, o que a gente está vendo aqui nesse momento é um marco cósmico para momentos de transformação. Os dias atuais, com toda essa crise global que a gente está passando, está pedindo o que? Ética. Pedindo ética. É o nosso karma. E coragem de enfrentar. E isso representa o escorpião, o veneno do escorpião, o escorpião na sua frente. Então, aqui a gente está trazendo essa ponte da tradição de algo que nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo e com a modernidade de hoje. Então, é através dessa ponte que a gente consegue navegar o caos com consciência, tá? E o escorpião, ele não quer nos matar, ele quer nos lembrar que carregamos o antídoto. E o antídoto dos venenos vem do próprio veneno. E tem um detalhe, eu contei só esse pedaço do sonho, mas teve um fragmento do sonho dela também, que ela precisava atravessar e ela, por causa da chuva, a água derrubou, levou uma ponte embora e ela não conseguia passar. Ela tinha que ir para o outro lado, ela teve que fazer um caminho, uma volta muito grande para chegar no outro lado. Então, esse navegar o caos com consciência, essa ponte entre tradição e modernidade, então é como se ela visse que a ponte foi quebrada. E ela tinha que fazer um caminho muito grande, mas que ela estava fazendo, porque ela queria chegar no outro lado. Vocês estão vendo a simbologia disso tudo? Então, que ela está no caminho, que ela não vai ter a ponte que ela tinha foi quebrada. Às vezes, medos, traumas, coisas que ainda precisam ser exploradas e resgatadas nesse caminho maior que está dando essa volta, mas que vai chegar ali, no ponto. Então, assim como o Buda enfrentou Mara sob a árvore Bodhi, o nosso subterrâneo é o templo da iluminação. E o meu caminho, ele não é culpa, ele é uma responsabilidade sagrada. Então, incorpore esse escorpião. Como? Faça meditações, olhe com coragem para aquilo que você tem de tóxico, tente descobrir qual a toxicidade, qual é esse veneno que ainda está remoendo você por dentro, corroendo você por dentro, e libere.
libere, aproveite essa época, essa energia que a gente está vivendo agora, que é celebrada há séculos e séculos. Então, por que isso tudo é urgente? Então, eu me lembrei muito de um provérbio zen, da flor de lótus, até trouxe minha florzinha de cristal aqui. A flor de lótus mais bela, ela cresce na lama mais espessa. Então, o caos que a gente está vivendo atual é uma lama onde toda a humanidade pode desabrochar, mas a gente só desabrocha se enfrentarmos juntos os escorpiões dos nossos subterrâneos. Então, regue essa lama com consciência, olhe para dentro de si, traga isso, renasça e transforme todos esses venenos que você tem numa sabedoria e deixe isso como um legado, como a sua experiência, é a sua história, é a sua vida e é a sua história. E este é o momento, um momento histórico que vai ficar marcado nos livros para nossos filhos e netos, mais para os netos. Então, pense um pouquinho nisso. Você está aqui no momento certo, no lugar certo, você está onde deveria estar. E isso já é uma dádiva, uma bênção de vida, a vida, o lugar, o que você, onde você está, contemple, colabore. Colabore com essa natureza, colabore com essa sociedade, honre sua ancestralidade, aceite todo esse passado, honre ele como uma riqueza, como uma escola, e que você está aqui no lugar que você deveria estar, porque tudo isso aconteceu e tudo aquilo que ainda vai acontecer está vindo. Então é como se fosse uma união. Tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer e o presente. E é assim que eu termino aqui, tá? Arigaton, namastê, e a minha paz reverencia a paz que está dentro de vocês. E até o próximo vídeo.